Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos começando mais uma aula, a nossa 11ª aula, e essa 11ª aula também é tão importante como qualquer outra que nós tivemos. Hoje nós vamos falar sobre o discípulo e os dons do Espírito Santo. Se eu te perguntasse o que quer dizer isso, você saberia pelo menos apontar a direção? Os dons do Espírito Santo, você já ouviu falar? Então, dons do Espírito Santo, a gente vai identificar e escrever, ou melhor, narrar para vocês o que seriam os dons do Espírito Santo. Inicialmente, eu queria dizer que nós, pentecostais, nós, assembleanos, acreditamos que os dons não cessaram. Acreditamos que a Bíblia nos revela que os dons não cessaram. Ao longo da história, a gente tem vários casos, vários testemunhos, né, de vida e de eventos, de avivamentos que promovem essa certeza, tá? E hoje eu queria falar sobre exatamente isso, dons do Espírito Santo. E eu queria, começando aqui, vamos compartilhar a tela para a gente não demorar, talvez aí a aula de uns 15 minutos, mas eu peço que vocês tenham compreensão, tá bom? Se eu não falei, a paz do Senhor, que Deus ilumine nosso estudo, tá bom? Vamos lá, pessoal, dons do Espírito Santo. Aqui eles são 11 discípulos, dons do Espírito Santo. Eu tracei uma linha geral aqui para a gente trabalhar, tá bom? Definição da palavra dom. Em sentidos gerais, a gente pode observar, acho que algum tamanho da letra não dá? Em sentidos gerais, a gente pode observar o seguinte: a palavra dom, ela é observada, em sentidos gerais que eu digo assim, se você pesquisar no dicionário, se você fizer uma observação, fizer uma pesquisa, sem contexto religioso, você vai entender que a palavra dom, ela pode ser interpretada como um presente. Algo, acompanha aqui comigo, vamos lá, algo que é dado de forma gratuita, sem que haja obrigação de retribuição. Esse é o contexto de uma identificação, né, de uma definição de um dicionário, tá? Ele também aplica como se fosse talento. Talento seria o quê? Uma habilidade natural ou adquirida para realizar determinada atividade. Então a gente já tem aqui duas interpretações, tá, que se fundem na realidade na mesma. E vamos para a terceira. Seria a dádiva. O que é dádiva? Ou será que vai acabar a luz agora? Faz isso não, meu senhor. Dádiva é algo que é concedido como presente, geralmente algo valioso ou especial. Então, a luz, vai acabar a luz, brinca não, hein? À luz de uma pesquisa secular, né, sem cunho religioso, a gente pode observar que o dom, ele é algo que é gratuito, sem sentido de retribuição, é uma habilidade, às vezes ele se refere a alguma habilidade, eu dei um exemplo aqui, coloquei 3 exemplos, aí peguei uma frase: recebi um lindo presente de aniversário, foi um verdadeiro dom, o sentido do presente, só para facilitar. O segundo exemplo que eu dei, fazendo menção ao talento, ele tem um dom natural para a música. Quantas vezes a gente não fala isso, né? Em linhas gerais, sem aplicação para contextos religiosos, a gente não fala assim naturalmente. E tem o terceiro exemplo, que seria a fé. A fé é um dom precioso que devemos cultivar. Aqui seria um contexto religioso, entendeu? Então vamos caminhar. Segundo a Bíblia, agora a gente vai começar o nosso entendimento. Segundo a Bíblia, vamos lá, me acompanha aí. Na Bíblia, os dons do Espírito Santo são habilidades ou capacidades especiais. Eu estou tentando sublinhar, mas acho que não fica legal não. Vamos lá. Na Bíblia, os dons do Espírito Santo são habilidades ou capacidades especiais concedidas por Deus aos cristãos para edificar a igreja e glorificar a Deus. São manifestações do poder de Deus em ação através dos crentes, equipando-os para servir e compartilhar a fé. Origem e propósito. Os dons dados, né, pelo Espírito Santo. Os dons espirituais não são adquiridos por esforço humano. Não são adquiridos por esforço humano. Mas são um presente gratuito do Espírito Santo aos crentes. Quem é o Espírito Santo, meus jovens? É a terceira pessoa da Trindade. Ele é menos importante do que Jesus ou do que Deus? Não, ele é tão importante quanto. O Espírito Santo é tão importante quanto. Os dons servem para a edificação da igreja. Os dons são dados para o crescimento espiritual da comunidade cristã, para que cada membro possa usar seus talentos para bem comum, ou seja, coletivo. Glorificação da igreja, de Deus. Glorificação de Deus. A igreja, o dom é dado à igreja, aos membros, sabe, ao crente. Voltando a dizer, não estou falando da igreja com placa denominacional, tá? A gente está falando aqui da igreja noiva de Cristo, tá bom? Deixar isso bem claro, porque isso não é restrito a uma Assembleia de Deus, ou a igreja luterana, ou anglicana, ou batista, deu para entender? É da igreja no sentido que a gente já estudou a noiva. Vamos lá. Ao manifestar os dons do Espírito cristão, os cristãos demonstram o poder de Deus e atraem outras pessoas para ele. É uma multiplicação, sabe, de interesse, de desejo, e acaba atraindo. É dessa forma que o Espírito Santo vai tocando.
Aí nós temos aqui dons, tipos de dons espirituais. Vamos lá, tá bom? Tipos de dons espirituais. A Bíblia menciona diversos dons espirituais, mas não uma lista exaustiva. Alguns dos mais conhecidos são esses aqui. Ao todo, são 9 dons, tá? Vamos lá. Profecia, e essa está na sequência que a Bíblia estabelece, tá? O dom de profecia, capacidade de receber e comunicar mensagens de Deus. No Velho Testamento, o profeta, ele era o porta-voz de Deus. Ele era aquele que trazia mensagens de edificação. Muitas das vezes era mensagem de exortação, né? Quando a gente olha os profetas, Isaías, Elias, Jeremias, Eliseu, e por aí vão tantos outros, Naum, tantos outros, a gente observa que o propósito era justamente advertir o povo acerca dos seus erros e voltarem-se para Deus. Nos dias atuais, como é feito isso? É feito justamente com o propósito de edificar a igreja, do mesmo modo, a comunidade separada, a comunidade que vai reinar com o Senhor no céu, e nós já estudamos isso. Esse é o propósito do profeta, tá? A gente vê profeta dando profecias individuais, falam, mas isso são peculiaridades do Senhor, são características do Senhor que a gente não pode generalizar. Existem propósitos específicos que às vezes saem fora da nossa compreensão, tá bom? Vamos lá, servir é a habilidade de auxiliar os outros em suas necessidades. Tem gente que não tem o dom para servir, né? Outros têm o dom, você vê que a pessoa se sente bem servindo, ajudando, participando, vê os mais necessitados, não é verdade? Dom de ensinar, isso é um dom muito bom. Dom de transmitir conhecimento bíblico de forma clara e eficaz. Eu ainda vou chegar lá, eu estou buscando. Dom de transmitir conhecimento bíblico de forma clara e eficaz. Peço muito a Deus que me dê sabedoria e discernimento justamente para isso. Porque é maravilhoso você conseguir transmitir um raciocínio, uma ideia, um modo de perceber as coisas diferenciado do mundo, tá? Nós temos ali exortação, capacidade de encorajar e confortar os outros. Isso é dom do Espírito Santo. O Espírito Santo também exorta, porque a gente já estudou sobre isso, não é verdade? Capacidade de encorajar. Doação, generosidade, compartilhar recursos materiais a tempo. Dom de línguas, capacidade de falar em línguas desconhecidas, geralmente para louvar a Deus. Esse falar em línguas, tá? Muita gente chama de glossolalia. Glossolalia é uma definição de uma linguagem que não tem uma capitulação, uma tipificação definida. Por exemplo, qual a língua que nós pronunciamos? Que a gente fala é o português. Na América do Norte você vai falar o inglês, é isso? Em Portugal, o português de Portugal e assim por diante. A língua que às vezes se fala dentro da igreja, muitas das vezes é mal interpretada por quem está de fora. Ela também é conhecida como glossolalia, não é uma ofensa, é uma tipificação que define justamente que é uma língua sem uma origem, entende? Ou seja, não é português, não é espanhol, não é inglês. Mas a Bíblia revela que é um falar direto com Deus, tá? Muito embora Deus também promove, ele tem a possibilidade de dar o dom da língua no sentido literal de você falar em novas línguas, como aconteceu em Atos 2, tá? Então, do mesmo jeito que aconteceu em Atos 2, aconteceu com Babel, só que inversamente. O povo estava reunido, a torre de Babel, construindo, achando que poderia ser tão poderosos quanto o Senhor, chegar aos céus, e de repente ocorre que cada um começou a falar uma língua diferente. Então, você vê o poder de Deus. A gente tem a de interpretação de línguas, que é a habilidade de entender e explicar o significado de línguas desconhecidas. A fé é uma fé aumentada, potencializada, que Deus permite que a gente tenha, é dom. Confiança em Deus para realizar milagres, é aquela convicção quando o profeta, quando o homem de Deus vai lá e fala sobre curas, fala sobre realizar milagres, enfim, dons de cura, capacidade de curar doenças físicas ou emocionais. Tem gente que tem esse dom, sabe? Milagres, realização de atos sobrenaturais, discernimento de espíritos. Isso aqui é excepcional, a habilidade de distinguir entre o que vem de Deus e o que vem do maligno. Muitas das vezes isso acontece dentro da igreja. Qual é a importância dos dons espirituais no teu entendimento, jovens? Vamos lá, diversidade. Os dons espirituais são variados e complementares, mostrando a riqueza do Espírito Santo. Ele serve para a unidade. Os dons unem os cristãos em um corpo, cada um contribuindo com seu talento único. É exatamente igual um corpo, as mãos, mão esquerda, mão direita, coisas que a mão esquerda faz, a mão direita não faz. Por exemplo, a maioria das pessoas são destras, né? Escrevem com a mão direita e não conseguem escrever com a mão esquerda. Eu sou canhoto, escrevo com a mão esquerda e não consigo escrever com a mão direita. Então, cada um, dentro do meu corpo, tem um objetivo e uma finalidade. Quando se fala de corpo de Cristo, cada jovem, cada membro desse corpo, ele tem essa finalidade, entende? Ele tem a finalidade de trazer coesão, um corpo pleno, saudável, sadio, entende? A eficácia. Os dons tornam os cristãos mais eficazes em seus ministérios, mais confiantes de que Deus está sempre à frente de tudo. Glorificação de Deus. Os dons demonstram o poder de Deus e glorificam o seu nome. Isso é de suma importância. O dom ser elemento de exaltação do nome de Deus. Entende? Vamos lá. Como identificar e usar dons espirituais?
busca sincera. Você pode buscar, é um dom, é gratuito, mas você pode também solicitar. Ore pedindo a Deus para revelar o seu dom, porque já foi dado, porque Ele dá de graça, mas às vezes a gente não consegue perceber. Ele serve para como identificar, através do desenvolvimento. Os dons precisam ser articulados e exercitados. Você não pode ter um dom de pastoreio, mas se você não praticar, você não pode ter um dom de cura sem praticar, dom de liderança sem praticar, dom de ensinar sem praticar. Isso é necessário. Servir a Deus, use os seus dons para servir a comunidade cristã. Tem que ser para isso, tem que ser para desenvolver, tem que ser para utilizar na comunidade, sabe, cristã, e não só ali dentro, mas transpassar essa barreira, ir ao mundo, você se tornar luz em meio às trevas, sal em meio a um local, a um ambiente sem sabor, né? Vamos colocar dessa forma, fazendo essa analogia. A humildade. Reconheça que os dons vêm de Deus, isso é de suma importância, e não são mérito próprio. Em resumo, os dons do Espírito Santo são um presente precioso de Deus para a igreja. Ao utilizar nossos dons, podemos glorificar a Deus e construir o seu reino na terra, expandir o reino do Senhor na terra. Esse é o propósito. Precisa haver esse engajamento da parte de cada um de nós, entende? Vamos lá. Dons ministeriais, equipando a igreja para servir. Aqui a gente vai falar de alguns dons específicos, que às vezes a gente não percebe, mas agora você vai entender. Dons ministeriais. Os dons ministeriais, segundo a Bíblia, são capacidades e habilidades especiais concedidas por Deus para equipar a igreja, para cumprir sua missão, seu propósito de evangelizar, de crescer, de avançar, de fazer popular o céu. São como presentes divinos que capacitam os crentes a servirem uns aos outros e a levar o evangelho ao mundo. Tá vendo o que eu falei? Qual a diferença entre dons ministeriais e dons espirituais? Embora os termos sejam muitas vezes usados de forma intercambiáveis, ou seja, você pode usar lá e cá a forma de aplicação muitas vezes é utilizado da nomenclatura, há uma sutil diferença. Dons espirituais são manifestações do Espírito em cada crente, como profecia, língua, cura. Eles visam a edificação da igreja e a demonstração do poder de Deus. Já os dons ministeriais são mais específicos e direcionados ao serviço da igreja, equipando os crentes para desempenhar funções de liderança e ensino, entende? Conseguiu pegar a diferença de uma coisa para outra? Quais são os dons ministeriais? A Bíblia, principalmente em Efésios 4, de 11 a 13, vou te convidar, se está com a Bíbliazinha ali, vai lá e lê. 1 Coríntios 12 menciona 5 dons ministeriais. Apóstolo, fundadores de igrejas e pregadores do Evangelho. Apóstolo, na origem da palavra, ele seria um enviado, alguém que serve, alguém que é enviado e seja o porta-voz de um rei, entende? É apóstolos. Então, fundadores de igrejas e pregadores do Evangelho. Profetas, aqueles que recebem e comunicam mensagens divinas à igreja. Evangelistas, proclamadores do Evangelho e ganhadores de almas. Pastores, líderes que cuidam do rebanho de Deus, alimentando espiritualmente. Pastoreio significa zelar, cuidar, tratar, edificar, trazer um bom alimento, um bom pasto, no sentido figurado, é lógico. Mestres, aqueles que ensinam a palavra de Deus e discipulam outros, ou seja, que são boas referências, são pessoas que podem ser utilizadas como referência para discipular outras pessoas, entende? Qual o propósito dos dons ministeriais? Edificação da igreja, equipamento para o ministério, manifestar a diversidade do Espírito. Esse é o propósito dos dons ministeriais. Vamos ler. Os dons ministeriais, aqui na igreja, os dons ministeriais visam fortalecer a igreja unindo crentes em um corpo e equipando-os para o serviço. Agora vamos falar equipando para o ministério. Cada dom ministerial tem um papel específico a desempenhar na obra de Deus. Manifestar a diversidade do Espírito. Os dons demonstram a riqueza e a diversidade do Espírito Santo. Como Deus, através do Espírito Santo, é maravilhoso. Ele é diversificado, ele delega essas missões, esses propósitos. E é tudo dom. É como se ele tivesse... como não é, na realidade, ele dando um pouquinho de si, sabe? Para que você tenha um desenvolvimento mais pleno na obra, sabe? Como identificar e desenvolver os dons ministeriais? Ore por discernimento, observe seus talentos e paixões. E se você precisa descobrir, busque servir, que você vai descobrir. Mentorie os outros, ou seja, compartilhe seus dons com os outros e ajude-os a descobrir os seus. Em resumo, os dons ministeriais são um presente precioso de Deus para a igreja. Pleno, divino, santo, magnífico. Assim que funciona. Ao reconhecer e desenvolver nossos dons, podemos contribuir significativamente para o crescimento e edificação do corpo de Cristo. E aqui nós encerramos. Espero que você tenha conseguido entender. Já estamos com 20 minutos. Fica com Jesus, que Deus te abençoe. E não deixe de assistir a aula, tá? Mais de uma vez para você poder entender, tá bom? Fica com Jesus, que Deus te abençoe.